Muitos anos depois, ele confessou o seu crime, e o que ouviu de volta surpreendeu ele como nunca em sua vida. Richard era um professor de ensino médio da Pensilvânia. Ele todos os dias ia trabalhar, dava aula para os alunos e voltava para casa. Certamente não havia nada demais naquele professor. Mas um dia, quando chegou em casa na ocasião do seu aniversário, ele foi presenteado com um relógio lindo que sua esposa havia dado. Ele nunca havia ganhado um presente que gostasse tanto antes desse. Ele então coloca o relógio no dia seguinte e vai trabalhar todo orgulhoso pelo presente que havia ganhado. Ele continua dando sua aula normalmente como se nada houvesse. Entretanto, em um momento, ele tirou seu relógio e o colocou em cima da mesa. Ele volta a escrever no quadro, quando um dos alunos o alerta de que o relógio havia sido pego. Ele fica muito triste e diz que não deixará nenhum aluno sair enquanto não encontrar o seu relógio. Como ninguém se acusava e como ele não sabia o que fazer, pediu a todos os alunos que se levantassem, que fechassem os seus olhos, e ele oraria os alunos, um por um, até encontrar o seu relógio. Os alunos, então, enfileirados do lado das carteiras, fecharam os olhos e, um a um, foram revistados pelo professor. Em determinado momento, o professor acha o aluno que tinha pego o seu relógio. Ele coloca a mão no bolso do menino e encontra o relógio. Ele então guarda o relógio no bolso e continua olhando aluno por aluno como se não tivesse encontrado o seu relógio. Ao terminar, foi à frente e disse para os alunos que eles poderiam abrir os olhos. O aluno que pegou o relógio estava aterrorizado, suava frio e quase como se estivesse a ponto de chorar. Porém, para sua surpresa, o professor disse: todos podem sair e podem ir para suas casas. Todos estão liberados. O rapaz, então, tomado de um alívio muito grande, sai com os demais alunos, mas ao mesmo tempo fica se perguntando por que o professor não havia o exposto diante da turma ou mesmo chamado a diretora ou qualquer coisa assim. Por que será que o professor não havia buscado a punição adequada para aquele pequeno furto? O tempo passa, os anos se passam, aquele aluno não apenas se graduou no ensino médio, mas também na universidade. E muitos anos depois, ele encontrou aquele professor num evento social da faculdade. Então, ele foi até o professor para dizer olá. Porém, o professor pediu desculpas, mas disse que não lembrava dele e de onde eles se conheciam. O jovem então diz ao professor: como é possível que o senhor não se lembre de mim? Eu sou aquele aluno que, por impulso, roubei o seu relógio. Eu, naquela escola onde muitos anos atrás o senhor mandou que nos levantássemos e fechássemos os nossos olhos, que examinou os alunos um por um, e então, no meu bolso, o senhor encontrou o relógio, e o senhor nunca pediu que eu fosse expulso ou mesmo que eu fosse preso por aquilo que eu fiz. Porém, eu quero agradecer o senhor, pois, depois daquele dia, eu nunca mais roubei nada novamente, pois fiquei muito comovido com a sua atitude. O professor então abriu um sorriso e disse: é claro, eu me lembro exatamente desse dia e me lembro exatamente do que aconteceu. Inclusive, estou usando o relógio nesse momento. E mostrou o pulso para o aluno. Eu pedi a todos os estudantes que se levantassem, fechassem os olhos e ficassem ao lado de suas carteiras. Eu fiz isso, pois certamente se os alunos estivessem de olhos abertos e vissem quando eu encontrasse o relógio, certamente o futuro daquela criança estaria totalmente comprometido. O que, entretanto, você não deve saber é que naquele dia, quando eu chequei os bolsos dos alunos, eu também fechei os meus olhos. Fiz isso pois eu amava todos os meus alunos e eu não queria acreditar que um deles tivesse feito aquele ato de maldade para comigo.
Eu sabia que um impulso ou uma má decisão não deveria influenciar a vida toda de alguém. Por isso, fechei os meus olhos e, quando encontrei o relógio, não os abri e segui até o final da turma, checando um por um. Assim, nem as crianças e nem eu saberíamos quem foi que pegou o relógio. Porém, hoje você está aqui e me contou essa história. E hoje eu sei que foi você quem fez isso. Mas estou feliz. Estou feliz pelo que você me disse, que você nunca mais fez nada desse tipo. Estou feliz porque vejo um jovem graduado e pronto para viver uma vida nova. Hoje, mais do que nunca, tenho certeza de que quando escolhi fechar os meus olhos naquele dia, eu fiz a coisa certa.